Olá, meu irmão, graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Querido, eu quero compartilhar uma palavra para você. Uma palavra, creio que vai abençoar a sua vida. Assim como tem abençoado a minha vida, toda vez que eu abro minha Bíblia, Deus fala comigo. Eu quero compartilhar isso com você. Eu estava meditando aqui no Salmo 142. E esse salmo falou muito ao meu coração a respeito de situação que vivemos e muitas vezes tenta fazer com que a gente queira desistir às vezes das coisas, principalmente de repente das coisas relacionadas a Deus também, né? Quando eu olho para esse texto, eu vejo um servo de Deus, escolhido de Deus, escondido em uma caverna. Esse salmo é o Salmo 142, eu quero dividir ele com você, alguns versos. Eu vou ler aqui o verso 1 e 2 e vou finalizar no verso 7, para nós entrarmos na palavra, até para não estender muito. Depois você pode ler ele completo aí na sua casa. Mas esse salmo é um poema de Davi quando ele se encontrava no deserto. Um poema, vai vendo. Assim que vem o subtítulo na Bíblia. Um poema enquanto ele se encontrava numa caverna. Vai dizer assim o verso 1 e 2. Em alta voz clamo ao Senhor. Elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. O verso 7 vai dizer: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Queridos, o tema que eu quero dar essa mensagem é essa. Quando você pensa em desistir de tudo. Olha só, Davi ele se encontrava numa caverna. E eu já digo de pronto para você. Caverna não é lugar para você. Não é lugar para ninguém. A caverna, ela é limitadora. A caverna, ela destrói. Saiba que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E não é na caverna que você vai desfrutar delas. Aqui a gente está vendo um personagem, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem grandemente usado por Deus, se escondendo. Mas também podemos ler em outras passagens grandes homens que Deus levantou para uma obra grandiosa na face da terra, que também pensaram em desistir de tudo. Eu lembro de Moisés, ele quando pequeno ele foi colocado ali num cesto no rio Nilo e rodou o Nilo abaixo até cair nas mãos ali das pessoas do Egito, a filha de Faraó. E ali ele foi criado no Egito, cresceu no Egito. E num dado momento da sua vida, por um acontecimento que houve ali, ele acabou vendo um patrício, um hebreu sofrendo na mão do egípcio, e ele tomou as dores e acabou assassinando um egípcio ali, e com isso ele veio fugir. Ele fugiu do Egito e foi para o deserto. E começou a cuidar ali do rebanho do seu sogro. E era o que ele queria fazer. Mas Deus foi atrás dele. Se apresentou a ele através de uma sarça. Falou com ele e revelou o propósito que ele, Deus, tinha para a vida dele. Mas Moisés fugiu, a um dado momento ele tentou desistir das coisas. Outro personagem também, um grande homem de Deus, usado grandemente por Deus, Elias,
Elias também, ele enfrentou a idolatria do seu tempo, a fúria de um rei que detestava os profetas de Deus. E grandes sinais e grandes maravilhas Deus fez por intermédio de Elias, mas em um grande evento onde ele derrotou ali 400 profetas de Baal, mais 400 e poucos profetas de Azerá, e de repente a fúria de Jezabel se acendeu sobre ele e ele fugiu, a ponto de querer desistir daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Eu estou dando exemplo de homens, grandes homens de Deus, que um dia tentaram desistir. E essa palavra é para nós também, porque nós também às vezes enfraquecemos na nossa fé e a ponto de queremos desistir de algumas coisas. Então, vamos aprender aqui, porque a palavra de Deus em Josué, capítulo 1, verso 9, vai dizer para a gente: seja forte e corajoso, porque eu sou contigo. Assim diz o Senhor. Então, meu irmão, tenha essa palavra sobre você. Receba essa palavra. Aplique fé nessa palavra que eu estou falando aqui. É importante porque muitas adversidades elas se levantam em nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre algo preparado para a gente um pouco mais adiante. Entenda isso, por favor, porque nós não temos habilidades e nós não somos capacitados a saber aquilo que nos aguarda um pouco mais adiante. Mas Deus tem. Deus tem tudo preparado para mim e tem preparado para você também. E as adversidades vêm, as lutas vêm, para que a gente aprenda com ela. Porque nessa situação de Davi, nós percebemos que Davi ele estava fugindo do rei Saul. O rei Saul queria acabar com Davi. Mas sabe o que eu vejo que Deus tinha para a vida de Davi? Deus tinha um trono para Davi. Então, esse momento é um momento de preparação. Davi estava sendo preparado, sendo forjado. E é difícil para a gente entender isso, que as lutas, as adversidades, elas vêm para nos forjar, para nos preparar. Uma boa espada, ela é forjada no fogo, preparada no fogo. Senão ela não tem um efeito, ela não pega um corte essencial, ela não tem uma função de acordo se ela não for forjada assim. E essa é a palavra. As adversidades se levantam porque Deus tem algo preparado para a gente lá na frente. Imagine se você desistir. Imagine se você abortar a sua caminhada. Imagine se você abortar os seus sonhos. Imagine o quanto você vai deixar de experimentar das bênçãos que Deus tem para você. Muitas vezes as coisas tentam fazer com que a gente desista. E o que pode fazer com que a gente desista? O que pode fazer? Por exemplo, uma fé ou uma vida espiritual fraca. Se tem algo que nós precisamos fazer é fortalecer o nosso espírito através da palavra, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Apesar de que nesses dias nós estamos impedidos, impossibilitados de termos a comunhão presente, mas temos o artifício da internet e das redes sociais em comunicação, mesmo sendo virtual, e hoje a gente percebe o quanto faz falta
para a gente estar juntos. Que logo cesse esse período e a gente possa se abraçar, possa ter aquele calor humano novamente, calor de irmão. Então, essas coisas podem fazer com que a gente desista. Uma vida espiritual fraca, ou então, de repente, o medo. O medo, ele atrapalha. Ele vem de certo modo e muitas vezes tenta governar a nossa vida. E governar no sentido do que? Ele paralisia. Ele paralisa. Uma tribulação, situação até como essa que nós estamos vivendo. Muitos desistem. E acabam tomando decisões erradas. A depressão. As barreiras que se levantam. Barreiras que se levantam diariamente. Nós acordamos e muitas vezes temos que enfrentar situações difíceis de serem resolvidas. Perseguições, incompreensão, muitas vezes somos incompreendidos. E tamanha incompreensão às vezes faz com que a gente queira desistir de algumas coisas. As dificuldades, elas tentam fazer com que a gente desista. O que não podemos é se render às dificuldades. Não podemos. Não podemos desistir de lutar. A pergunta que eu faço para você: você quer avançar? Quer prosseguir? Quer? Então a palavra que eu tenho para você mude de atitude. Não se acomode. Não fuja. Porque Deus não quer isso para você. Uma das coisas importantes para a nossa caminhada é que nós não dependamos da fé dos outros. Desenvolva a sua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não fique dependendo da fé dos outros. Desenvolva a sua fé. Aplique fé nessa palavra que eu estou pregando hoje para você. Não espere da fé dos outros. Nós vemos que Deus tinha uma terra muito boa para o seu povo. E a palavra de Deus fala que 12 espias foram ver a terra, segundo a ordem de Deus. E desses 12, 10 espias, eles viram que a terra era boa, tinha tudo que Deus falou, era bênção para a vida deles. Mas lá tinha gigantes, lá tinha dificuldades. E em vez de eles olharem para a grandeza de Deus na vida deles, eles olharam mais para a dificuldade do que para Deus, que é maior do que todas as coisas, e valorizaram os gigantes que ali estavam. E a ponto de diminuírem tanto, se comparando como gafanhoto aos olhos daqueles moradores daquela terra. Mas Josué e Caleb, o que eles tinham? Eles tinham fé. Eles tinham fé. Fé para dizer o seguinte: olha, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar naquela terra e nós vamos possuir ela. Porque o maior é aquele que está conosco. Então, não dependa da fé dos outros. Não dependa da fé dos outros. Desenvolva a sua própria fé. Porque Deus vai honrar você. Deus vai falar com você. Deus vai cuidar de você. Então, eu quero deixar essa lição para você. Uma lição muito importante. Porque nós começamos lendo esse texto falando assim: em alta voz clamo ao Senhor e elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Meu querido, o que está acontecendo aqui? O que Davi está fazendo aqui? Davi, ele está
orando. Olha só, ele está orando. Então, quando você pensa em desistir de tudo, a palavra que eu tenho para você é essa: nunca desista de orar. Nunca desista de orar. Sabe por quê? Porque a oração, ela pode mudar a sua história. Existe um Deus que está te contemplando, existe um Deus que está vendo a sua luta, existe um Deus que ama você. E Ele quer ter essa comunhão contigo a ponto de Ele estender a tua mão e abençoar a sua vida. Tenha por certo isso, uma oração pode mudar a sua vida, meu irmão. Receba essa palavra. Nunca desista da oração. Nunca desista de falar com Deus, de conversar com Deus. Amém? Querido, outra aplicação que eu tiro desse texto, quando eu leio o verso 5, eu percebo o seguinte: ele vai dizer assim: clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Aleluia. Querido, nunca desista de Deus. Nunca desista de Deus. Sabe por quê? Porque Ele nunca desistiu de você. Ele nunca vai desistir de você. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? A Bíblia vai dizer que ainda que ela se esqueça dessa criança, Deus jamais se esquecerá de ti. Não desista, meu querido, de Deus, porque Ele não desistiu de você. Você pode pensar: poxa, mas nada dá certo na minha vida, parece que as coisas não progridem, parece que eu não consigo avançar. Mas saiba de uma coisa: Deus está cuidando de você. Deus está com a mão poderosa, gloriosa dele sobre a tua vida. É por isso que você está vendo esse vídeo ainda. É por isso que você está recebendo essa palavra dele hoje. Porque Ele está com você, Ele cuida de você. Meu irmão, outra lição: quando você pensa em desistir de tudo, nunca desista de acreditar. O verso 7 vai dizer para nós: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Nunca desista de acreditar. Aleluia. Sabe por quê? Porque o impossível de Deus pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Só perde a bênção aquele que para no meio do caminho. Isso daí não é para você. Deus tem bênção para você. Talvez no quilômetro 5, talvez no quilômetro 12, talvez no quilômetro 50. Agora, se você parar, se você desistir, você talvez não vai viver as bênçãos que Deus tem para ti. Então, meu querido, nunca desista de acreditar, porque o impossível pode acontecer a qualquer momento na sua vida. A Bíblia vai dizer para a gente, em Romanos 5, verso 3 e 5, que a tribulação, ela produz paciência. A paciência, ela produz a experiência. E a experiência, a esperança. E tudo isso acontece nessa atmosfera das lutas, das dificuldades, desses momentos que nós estamos vivendo nesse exato momento com essa pandemia. Coisas que há 2 meses, 3 meses atrás nós nunca imaginaríamos que estaríamos passando por isso. Mas a tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência é a esperança. Querido, a esperança é o canal de derramamento. É o canal de derramamento do amor de Deus pelo Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra para você, querido. Recapitulando.
quando você pensa em desistir de tudo, não desista da oração, porque ela pode mudar a sua vida, ela pode mudar a sua história. Deus está atento ao seu clamor, à sua oração. Quando você pensar em desistir de tudo, saiba de uma coisa: não desista. Não desista. Não desista de Deus, porque Ele nunca desistiu e nunca vai desistir de você. Você é precioso. Você é preciosa para Deus. Aleluia. E nunca desista de acreditar. Nunca desista de acreditar, porque o impossível pode acontecer em qualquer momento na tua vida. Meu irmão, quero deixar essa palavra no seu coração. Esse salmo precioso da palavra de Deus, para que o Espírito Santo governe a sua vida, para que o Espírito Santo anime você, para que o Espírito Santo traga a paz que você precisa, orientação para que você tome as decisões corretas e para que você principalmente seja avivado nesse momento. Receba, querido, ânimo, receba a força do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus, que a sua vida ela flua e que você avance para a honra e glória do Senhor. Então os justos se reunirão na minha volta por causa da tua bondade para comigo. Que o Senhor derrame a bondade dele sobre você, que você aplique essas lições na sua vida e que você viva a cada dia o novo de Deus na sua história. No nome de Jesus, Deus o abençoe grandemente, hoje e sempre. Amém.